falar de espaço vetorial. Então vamos começar definindo o que é um espaço vetorial. Para a gente ter um espaço vetorial, a gente precisa de três coisas. Primeiro, um conjunto não vazio. Segundo, um corpo de escalares, certo? E além disso, nós precisamos de duas operações. Uma chamada adição, que é uma operação que sai de V cartesiano V e chega em V, que pega dois vetores quaisquer em V e leva na soma desses dois vetores. E a outra operação a gente vai chamar de multiplicação por escalar, que é uma operação que sai de R cartesiano V e chega em V, que pega um alfa real em U no espaço vetorial e leva em alfa vezes U, certo? E essas duas operações têm que satisfazer algumas propriedades. Então, as propriedades para a soma. O primeiro tem que valer a comutatividade, a associatividade, tem que existir um elemento neutro, certo? Aqui a gente vai denotar o elemento neutro do espaço vetorial por zero de V ou zero com um vetorzinho em cima, certo? Mas caso você não tenha dificuldade em diferenciar quando é o zero, número zero, e zero o vetor nulo do espaço vetorial, então não precisa. Mas aqui, durante a apresentação, a gente sempre vai usar uma dessas duas notações aqui. E por último, para a soma, é a existência do elemento oposto. Então, dado qualquer U no espaço vetorial, vai existir um menos U, que a gente chama de oposto, de maneira que U mais menos U é igual ao vetor nulo. As propriedades para a multiplicação por escalar. Esse alfa e esse beta são escalares e o U é um vetor no espaço vetorial. Então, vale essa propriedade, vale a distributividade também, vale que alfa de U mais V é alfa U mais alfa V, e 1 vezes U é igual a U, certo? No início a gente falou que a gente precisa de um corpo para ser para a gente poder pegar os escalares nesse corpo. Um espaço vetorial pode ser definido em qualquer corpo, só que aqui a gente sempre vai trabalhar no corpo dos reais, mas a gente poderia fazer também nos complexos. Mas a gente vai ficar exemplo aqui de espaço vetorial. Vamos pegar o conjunto R2, que é o conjunto formado por todo par ordenado, onde a primeira e a segunda coordenada são números reais. Vamos definir uma soma, como sendo a primeira coordenada com a primeira e a segunda com a segunda. E o produto por escalar, eu vou multiplicar a primeira coordenada pelo alfa e a segunda coordenada pelo alfa. Vamos verificar se esse conjunto com essas duas operações é um espaço vetorial. Então, para essas propriedades da soma, a gente vai usar sempre os vetores U, V e W, e alfa e beta são os escalares reais. Então, a primeira propriedade é a comutatividade. Então, U mais V é igual a esse vetor mais esse. Da maneira que a gente definiu a soma, a gente vai ter a primeira com a primeira, x mais a, e a segunda com a segunda, y mais b. Só que a, b, x e y são números reais. E como os números reais é um corpo, então vale a comutatividade dos números reais. Então eu posso escrever a mais x e b mais y. Aí aqui, se você observar, eu posso separar na soma dos dois vetores, AB mais XY. Da maneira que a gente definiu soma de dois elementos em R2. Só que AB é o vetor V e XY é o vetor U. Então vale a comutatividade. Associatividade. Então temos que U mais V mais W é igual a isso daqui. Coloquei, vamos resolver primeiro essa soma aqui. Então vai ficar A mais C e B mais D, primeira e a segunda coordenada. Agora aqui eu vou somar quem? X com essa soma e Y com essa soma. A primeira coordenada vai ser X mais A mais C e a segunda essa coordenada. Agora note que aqui é tudo número real. Então
como são todos números reais, então a gente pode associar da forma que a gente quiser. Então eu vou associar x mais a mais c e y mais b mais d. Aí agora vamos fazer o que? Vou separar o vetor x mais a e y mais b mais c mais d. E aqui a gente pode separar de novo da seguinte forma: o vetor xy mais o vetor AB mais CD. Só que isso daqui é exatamente U mais V mais W. Então vale também a associatividade. Agora a gente tem que verificar se existe um elemento neutro nesse espaço vetorial V, que é o R2 no caso. Então a gente tem que encontrar um vetor de maneira que U mais esse vetor nulo dê o próprio U. Então, como eu não sei quem é esse vetor nulo, eu vou chamar de Mn, onde a condição é que Mn seja real, são números reais, que é para isso daqui poder pertencer ao R2. Então, a gente tem que U é igual a U mais o vetor nulo, pela propriedade de espaço vetorial. Então, a gente vai ter essa soma. Da maneira que a gente definiu, vai ficar x mais m e y mais n. Então, esse vetor u, que é xy, tem que ser igual a esse vetor aqui. Só que o que acontece? Esses dois vetores são iguais quando a primeira coordenada é igual à primeira e a segunda é igual à segunda. Daqui a gente vai tirar o quê? Que o m é zero e o n é zero. Certo? Então, nosso vetor nulo é o 0, 0. E esse cara está em R2? Tá. Por quê? Porque o 0 é um número real, o 0 é um número real, então esse cara está em R2. Agora vamos verificar a condição do oposto. Então a gente tem que mostrar que para qualquer que seja no conjunto, no caso R2, tem que existir o menos U, tal que U mais esse vetor que a gente está procurando, menos U, tem que ser igual ao vetor nulo. No caso, a gente acabou de verificar que o vetor nulo do conjunto R2 é esse carinha aqui. Então, como eu não sei quem é menos U, eu vou chamar de Mn, onde Mn são números reais. Mas esse vetor aqui tem que satisfazer qual condição? Que o vetor nulo, que é o 0, 0, tem que ser igual a U mais esse vetor que a gente está procurando. Certo? Então, somando esses dois vetores, a gente vai ficar com isso daqui, esse vetor, igual a esse vetor. Então, a primeira coordenada tem que ser igual a 0 e a segunda coordenada também igual a 0. Dessa igualdade aqui, a gente já tira que m é menos x, e dessa igualdade a gente tira que o n é menos y. Então, nosso vetor que a gente está procurando, menos u, é menos x menos y. E ele pertence ao R2. Por quê? Porque o x é real, então menos x é real. O y é real, menos y ainda é real. Então, ok. Agora vamos para as propriedades do produto por escalar. Então, vamos lá. Alfa vezes beta vezes u, certo? Quem é o u é xy. Como foi que a gente definiu o produto? Vai ser beta x e beta y. Então, vai ficar alfa, que multiplica o vetor beta x e beta y. E agora, como é que a gente multiplica? De novo, a gente definiu o produto por escalar como sendo esse escalar vezes essa coordenada e esse escalar vezes essa coordenada. Aí agora aqui, ó, alfa, beta, x e y são números reais. Então, vale comutatividade, associatividade, vale tudo. Então, a gente pode escrever esse vetor aqui da seguinte forma: alfa vezes beta vezes x e alfa vezes beta vezes y. Agora, note que esse cara é igual a esse. Então, pela forma que a gente definiu o produto por escalar, eu posso escrever esse vetor como sendo alfa vezes beta vezes o vetor xy. Só que isso é alfa vezes beta vezes u. Agora vamos mostrar a distributividade. Alfa vezes beta vezes u. Então isso aqui vai ser alfa mais beta vezes a primeira coordenada e alfa mais beta vezes a segunda coordenada.
conforme a gente definiu. Como tudo isso aqui é número real, estão em R, então vale a distributividade. Então eu posso fazer alfa x mais beta x e alfa y mais beta y. Ok? Então agora eu vou separar em dois vetores. Eu vou pegar essa coordenada e essa, mais o outro vetor com essa coordenada e essa coordenada. Pela maneira que a gente definiu a soma. E aqui, ó, esse carinha tá aqui, eu posso escrever como sendo alfa xy. E aqui, beta xy. Então, a gente tem alfa u mais beta u. Então, vale a distributividade. Agora, vamos mostrar que alfa vezes u mais v, alfa u mais alfa v. Então, isso vai ficar essa igualdade. Então, vamos resolver primeiro essa soma. A gente soma vetores, coordenada com coordenada, coordenada com coordenada. Então, vai ficar alfa que multiplica x mais a e y mais b. Agora, usando a multiplicação por escalar que a gente definiu, vai ficar alfa x mais a e alfa y mais b. Como tudo isso aqui está em R, então vale a distributividade. A gente pode escrever isso, que a gente pode separar nesses dois vetores. E aqui eu tenho o alfa, e aqui também vai ficar alfa, que multiplica x, y mais alfa b. Então isso é alfa u mais alfa v. Então também vale essa distributividade. E por último, a gente tem que mostrar que o número real 1 vezes u é o próprio u. Então, da maneira que a gente definiu, vai ser esse vezes esse, e a segunda coordenada esse vezes esse. Só que 1 vezes x e 1 vezes y é o próprio x e y. Então, isso vai ser u. Então, como as 8 propriedades foram satisfeitas, o conjunto munido com as duas operações é um espaço vetorial. E essas duas operações que a gente definiu são as operações usuais